Bom, nós estamos com um coro bom aqui. Eu vou começar aqui, então. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Beleza. Bom, turma, então, essa primeira aula aqui é só para a gente entender alguns conceitos gerais acerca de inteligência artificial, porque é um tema hoje cada dia mais relevante, né? Eu falo que mês a mês ela está dando saltos exponenciais, né? Quando eu comecei a brincar com isso aí no ano passado, era extremamente simplório, ela basicamente fazia pequenos textos, alguns com lógica, outros nem tanto, e hoje ela já consegue nos auxiliar de forma quase automatizada, em alguns casos, em tarefas que nos demandariam horas e horas de trabalho, né? Então, eu falo que qualquer profissional hoje que não sabe o mínimo disso é um analfabeto funcional. Hoje, se a gente não souber lidar com isso, em curtíssimo prazo, a gente vai ser engolido, porque cada vez mais os dispositivos vão estar integrados, os monitores vão estar integrados com IA, ventilação mecânica, o próprio prontuário eletrônico, né? Então, nós estamos cada vez mais digitalizando informação, e essa informação começou a se auto-regular, né? Então, se nós não soubermos aproveitar, né, a onda da IA, nós vamos ficar para trás e desatualizados, né? Então, o objetivo dessa aula é passar alguns conceitos básicos para que vocês se familiarizem, né, com esses termos, né, com o jargão, entender os ecossistemas disponíveis hoje, né, para a prática médica, entender um pouquinho sobre engenharia de prompt clínico, né, e no final o interesse nosso é que vocês saiam sabendo montar um prompt de alto nível para que gerem resultados também de alto nível, tá? As LLMs, né? Basicamente, os modelos de LLM são o que a gente mais usa na prática, né? Mas o que é isso, né? Os LLMs básicos, né? Eles transformam sequências de palavras, né, em frases com nexo causal. Então, antigamente, a gente tinha tokens, eles falam tokens, né? Cada prompt consumia até no máximo 8 mil tokens, sabe? E isso aí equivalia mais ou menos a 8 mil palavras. Cada token é uma palavra, mais ou menos. Então, antigamente, quando você dava um comando de prompt no IA, ela conseguia mais ou menos formular algo ou analisar 8 mil palavras. E, em cima disso, ela gerava alguma coisa, né? O conceito dessas LLMs basicamente é o quê? Ele pega a primeira palavra, soma com a segunda, soma com a terceira, e ele tenta, de forma estatística, predizer qual que é a próxima palavra da sentença, de modo que seja mais lógica para aquilo ali, para aquele contexto, né? Então, hoje, essas inteligências artificiais, elas são treinadas, né, com textos científicos, com, com artigos, né, com profissionais médicos que ficam ali interagindo, né, e treinando essas IAs, para que elas se acostumem com o jargão e com o contexto. E dentro daquele banco de dados, quando você faz uma pergunta, ele tenta gerar um contexto, e daquele contexto ele tenta gerar uma resposta. E a resposta, basicamente, é um algoritmo de LLM que ele vai tentando adivinhar qual que é a próxima palavra conjugada com as anteriores que vai gerar um nexo de causa. Por isso que, antigamente,
essas IAs conseguiam fazer textos que eram inteligíveis, você achava que aquilo ali estava certo, mas quando você ia apurar, não fazia sentido algum. Né? Se a pessoa tivesse um mínimo de conhecimento acerca daquilo que estava interagindo, ele via que delirava. Né? Porque os modelos iniciais eles eram muito simplórios. Né? Hoje, com os mecanismos de controle, de engenharia, eles já trabalham com contextos mais complexos, né, com nexos de causa, mas ainda são preditores de palavras. Né? Eles não pensam ou entendem aquele artigo ou aquele caso clínico. Né? Ele gera um contexto e, dentro daquele contexto, ele busca uma resposta que faça sentido dentro daquele tema. Né? E hoje, como eu falei, né, antigamente um prompt ele trabalhava com até 8.000 palavras. Né? Hoje, os tokens de contexto trabalham com 1 milhão de palavras. Né? Então, isso aí quer dizer que em uma única rodada de prompt, você pode analisar mais ou menos 500 páginas de registro de prontuário, de anexos de exame, de artigos, de livros em PDF. Então, aquilo que antes era um prontuário interminável, hoje, com 2 minutos, se você souber fazer uma análise, você consegue extrair informação, seja ela qual for, dentro daquele contexto que você colocar para a inteligência trabalhar. Né? Então, hoje, para você fazer uma auditoria de prontuário, uma auditoria sistemática de revisão de diretrizes clínicas, né? Trabalhar dados de fluxo de caixa, de planilha, de fluxo de pacientes, né? Qualquer estatística, né, dentro do CTI, se você tiver o prompt certo, o contexto adequado, você consegue praticamente automatizar sua unidade e ganhar tempo, né, com aquilo que importa, que é o cuidado beira-leito. Né? Mas também não adianta nada você ter 1 milhão de tokens e não saber usar. Né? Então, existem alguns conceitos de que o context fraud, que é a degradação de contexto. Né? Se você fizer introduzir informações muito redundantes ou irrelevantes. Então, por exemplo, eu vou falar sobre choque séptico, mas no meio daquelas fontes lá, eu pego o blog do Zé da Sepsi, o vídeo do YouTube do médico integralista, o resumo do Wikipedia de não sei lá o quê, e coloco dentro daquilo ali, a inteligência artificial vai entender que aquilo é informação, mas também não vai ter discernimento. Então, o contexto, se ele não for muito bem gerimido, vocês podem ocorrer em erro. Né? Outra coisa também é o que eles chamam de lost in the middle, que é perdido no meio. Né? Os modelos hoje eles recuperam informação muito melhor no início e no final do prompt. Então, quando vocês fazem uma primeira análise, eles focam muito no início e no final da sentença do que aquilo que vocês estão fazendo. Aquelas informações que estão no meio, né, eles acabam negligenciando um pouco. E às vezes vocês têm que reperguntar, mudando o foco dessa pergunta para tentar abordar esses temas que eles chamam de middle, né, de middle prompt. Falando um pouquinho de ecossistema de IaaS, né? Hoje nós temos basicamente não, né? Nós temos várias IaaS, né? Mas estou falando em termos de contexto médico, né? O Cloud, da Anthropic, o ChatGPT da OpenAI, que é a mais famosa, e o Gemini do Google. Né? Cada uma é extremamente poderosa para aquilo que se propõe a fazer de forma melhor. Né? Do ponto de vista de segurança, de honestidade com resposta, e do ponto de vista de ser fidedigno com o raciocínio, a cloud disparada melhor. Né? Então, se vocês querem fazer análise de prontuário, discussão de caso clínico, análise retrospectiva de dados, coisas que realmente serão empregadas, né, na prática, o cloud é disparado melhor. Né? Ele é um AI
que é construída em cima de uma série de leis, por assim dizer, com base em ética. Então, ela não tem barreira em falar que não sabe ou não consegue. Então, isso aí, ela é muito honesta. Quando ela começa a extrapolar, ela tem sistemas de salvaguarda que falam, olha, isso aqui eu estou inventando, né? E ela tem 3 modelos básicos, né? Que basicamente são modelos que variam na sua complexidade. O Fable 5 é o modelo mais robusto, né, que foi lançado agora recentemente. Ele, inclusive, é cheio de salvaguardas do governo americano, né? Não sei se vocês viram no jornal. Quando eles lançaram a primeira versão, ele foi até proibido nas primeiras 2 semanas, 3, fora dos Estados Unidos, porque ele conseguia, inclusive, quebrar a segurança de sites, né? Então, ele é todo capado, por assim dizer, para não permitir que o usuário comum faça uso, né, ilegal das capacidades dele. Inclusive, no que tange a medicina, ele tende a regredir para o óbito, quando você faz interações com temas médicos, ele tem essa salvaguarda, né? E é o que mais consome tokens, então você paga uma mensalidade de $100 por mês. E ele basicamente gasta $10 por prompt, né? Só para vocês terem uma ideia de montante. O Opus 4.8 é uma versão extremamente capaz também do cloud, né? Está dentro dos agentes lá. Mas ele é um pouco mais barato, ele geralmente gasta aí algo em torno de $5 por prompt. É muito capaz também, mas quando você manda um fazer a tarefa e o outro fazer a mesma tarefa, você vê que há a distinção mesmo, é perceptível, né? E o Sonê seria o feijãozinho com arroz para perguntas rápidas, respostas rápidas. É da Cloud também, ele gasta em torno de $1 a $2 por prompt, dependendo, logicamente, do tamanho desse prompt, né? Mas tudo isso aí está incluso no plano de custos, né? Vocês podem usá-los diariamente, esses tokens se renovam diariamente. O que vai mudar é a quantidade de comandos que vocês vão poder dar, né? Então, a Cloud trabalha com esse esquema. O chat GPT, ele é mais versátil, tem uma resposta mais rápida e um custo muito baixo. É um ecossistema mais maduro, ele é um dos primeiros, né? Ele tem APIs mais rápidas, né? O que são APIs, né? São como se fossem pequenos componentes de IA que você pode integrar em outras IAs ou em aplicações, né? Então, se você é assinante do ChatGPT e você fez um aplicativozinho usando o próprio, você pode usar a API do ChatGPT dentro desse aplicativo para ele desempenhar algumas funções usando os terminais de computação da OpenAI, pagando um valor, né? Então, isso hoje é muito usado em prontuário. Então, ele está muito forte no campo de automação de tarefas, de centro de custo, de ajuda de formatação de laudos, né? Então, para essas demandas de automatização, hoje ele é líder no mercado. O Gemini do Google, né, ele é muito famoso porque se você paga uma assinatura básica do Google, você já tem acesso a isso, né? E o ecossistema do Google ele é muito robusto, né? Então, ele tem as ferramentas de Office já implantadas, que já estão interligadas com essas IAs, e o Google vem todo dia criando um ecossistema de geração de mídia, de música, de texto, de vídeo, e isso tudo vai se interligando e a gente às vezes não consegue nem acompanhar o que ele já consegue fazer. Para quem brinca com o notebook LM, o notebook LM nasceu como que um LLM de fonte fechada, né? Ele basicamente interpretava aquilo que você colocava dentro dele. Hoje o notebook LM, ele já busca fora do notebook com sua autorização e coloca lá dentro. A partir daquele momento ele só usa o que está lá dentro, mas ele já consegue extrapolar. Ele já atende comandos no próprio notebook, então você já consegue, no chat do notebook, orientar a construção de slide, construção de mapas mentais, construção de vídeo, construção de imagens, inclusive formatação de skills para o cloud, né? Depois, numa próxima aula, a gente pode falar o que é skill, mas basicamente é o que? É formatar uma habilidade, uma skill mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava formatando a skill para fechar a folha de ponto de médico. Então, quando você usa uma inteligência artificial
pura e simples, você fala, olha, pega a minha escala de médicos e fecha o ponto dessa escala. Ela vai pensar, vai formular, vai criar um roteiro e vai executar. Quando você cria um skill, você já deu um mapa da mina para ela. Ela já sabe o que, que ela tem que fazer, como que ela vai fazer e o que, que ela vai entregar. Isso economiza tempo e computação, ou seja, com o mesmo comando, aliás, com o comando já guiado pela skill, você consegue fazer um resultado pelo 1/10 do preço. Então, para você economizar, né, nos seus tokens, né, para você poder fazer mais atividades, se você ensina a IA a trabalhar com skills, né, você economiza tempo e dinheiro. Hoje as IAs estão crescendo muito nesse sentido de skills, sabe? Que é uma coisa bacana também, mas é um pouco mais avançado. O Gemini também, ele lida muito com multimídia, então, no mesmo prompt, eu posso colocar um vídeo, uma imagem, um texto, que ele consegue decompor aquela informação, transcrever um áudio, interpretar uma imagem dinâmica de um vídeo e interligar aquilo com um PDF. Então, ele é muito bom em correlação de exames, análise de vídeo, né? Eles estão crescendo muito na área médica em relação a isso, sabe? Provavelmente, daqui a um tempo, a gente vai poder filmar uma tomografia ou um ultrassom e com essas ferramentas, né, do Gemini, eles vão gerar laudos, né, com base em padrões, né. E por que o cloud é a escolha para suporte clínico? Né? Ele é treinado sob essa lei, né, constitucional IAI, é uma constituição ética que guia o comportamento com foco em precisão factual, expressa em certeza de forma honesta, né? Então, eu falei para vocês, né, tem as classes, né, o Fable, que é o Mitos, o Opus, que é da classe de raciocínio complexo, e a Sonnet, que é a mais simples, que é para o uso do dia a dia, sabe? Agora falando sobre engenharia de prompt na área de saúde, né? Ô, Maurício, só um instante, você me perdoa te interromper. É, eu acho que, eu não sei se é o meu só que está travado, dos outros também está travado, mas Hum, está parado no primeiro slide, inteligência artificial na prática médica. É para todo mundo que tá O meu parado. também tá parado. ah, é? Vocês estão vendo minha tela agora? A gente está vendo a tela o tempo todo, as duas Mas, telas. Mas agora andou, agora foi pro módulo 3. Agora andou. Ah, entendido. Então tá peraí, bom. deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo o slide andar? Não, Que trem danado, hein, só? O que nós vamos fazer? agora andou. Agora vocês estão vendo que está mexendo, né? Estamos. E a gente tava achando que tudo que o senhor tava falando era apresentação. Eu falei, nó, que cidade grande. Ah, não sei por causa de que, quando eu coloco no modo apresentação, a janela, ela não caminha. Agora vocês estão vendo os slides movendo. Estamos. Entendi. Depois eu vou mandar para vocês esses slides e tem um brinde no final também. Aí, mas agora vocês estão conseguindo ver. Estamos. Perfeitamente, perfeitamente. Tá? Bom, então aí falando sobre engenharia de prompt na área de saúde, né, a técnica científica, né, que transforma comandos vagos em precisão clínica, né? Deixa eu só colocar essa tela maior aqui. Acho que não vai ter jeito, não. Vocês estão conseguindo ler? Então, as três técnicas para raciocínio clínico, né? Basicamente, você tem que atribuir um papel, dar alguns exemplos bem-sucedidos e gerar depois uma cadeia de raciocínio, né? Então, o role prompting é o quê? Você vai falar, olha, Iá, você vai agir como intensivista sênior com 15 anos em terapia intensiva de alta complexidade. Quando você conversa com a IA, e é conversar mesmo, ela gera pequenos artefatos naquela conversa. Então, quando você fala, haja como tal coisa,
e dá um Enter, aquilo ali gera um comando para a IA que ela fala. Meu papel é isso, né? Ela interage melhor se você der exemplos bem-sucedidos daquilo que você quer fazer. Então, se no próximo passo você colocar lá 3 relatórios muito bem feitos de alguma coisa, fala, olha, o IA, seguem exemplos de relatório de alta bem diagramados, e manda um PDF e dá um Enter. Ela vai pegar aquilo ali, vai decompor e vai entender, olha, um relatório tem que ter o nome do paciente, a identificação, né, o resumo clínico, e tal, e vai entender que aquilo é um bom modelo e vai fazer comparação. E a linha de pensamento, o Chain of Thought, seria o quê? Forçar a lógica fisiopatológica passo a passo do agente, de modo que ele entenda, né? Então, o que a gente vai fazer? Falar, olha, eu quero que você decomponha essa informação, siga esses passos e me entregue tal resultado. Basicamente, é isso que você vai sempre interagir com a IA e vai pedir ela para fazer. Né? Então, um exemplo de um bom prompt, né? Eu dividi ele em 7 blocos, né? Logicamente, turma, que isso aqui é uma forma de decompor o pensamento, né? Então, na persona, eu vou orientar a minha IA, intensivista, mais nutrólogo, mais auditor de faturamento de CTI. Eu coloquei essa persona nele. Então, quando eu for interagir com ele, ele vai se comportar como intensivista, que é nutrólogo, e ainda se preocupa com a auditoria de faturamento. O contexto: CTI, adulto crítico, ventilação mecânica, choque séptico compensado. A execução: você vai fazer o Harris Benedict com fator de estresse, meta proteica e prescrição. Os contrails, né? Seria o ciclo de infusão 22 horas, apontar incerteza em vez de inventar. Ou seja, eu vou delimitar que aquela prescrição dura 22 horas e eu vou falar com ele, não invente. Né? Ele vai me dar resultados que ele tem certeza embasado naquelas fontes que eu orientei ele. O output, que seria o resultado, né? 4 sessões, né? O make-down, os cálculos, a prescrição, códigos e notas. Né? Então, 4 sessões é make-down, né? Seria cálculo, prescrição, códigos e notas. O que eu pedi para ele? Cálculo nutricional, prescrição nutricional, os códigos para me cobrar do convênio e as notas de evolução, né? Codificação, ele vai procurar o CID-10, a tabela TAS, que quem não sabe o que é a tabela TAS, é a tabela de convênios, né? Dos códigos de procedimento. Então, tudo que a gente faz é codificado e cobrado em cima disso, é o que a Beth faz, né? E prontuário. Então, e por fim, eu ainda coloco uma trava de autoavaliação. O modelo deve conferir o próprio cálculo antes de exibir. Se eu coloco isso em texto de forma, dessa forma mesmo, se eu simplesmente copiasse isso aqui e colocasse em um texto contíguo e mandasse, ele já iria criar uma persona, um prompt completo e entregaria um resultado. Então, basicamente, o que eu faria seria transformar aquilo nisso aqui, ó. Persona, já está bem definido, que é um médico intensivista, é especialista em auditoria e faturamento, né? E nutrólogo. As instruções: calcular a taxa metabólica basal, aplicar fator de estresse, choque séptico, defina a meta proteica, prescrever o ciclo de 22 horas, codificar e vincular os códigos de procedimento da tabela TAS. Então, a hora que a IA começasse o trabalho dela, em cima daquilo que eu pedi, ela já vai fazer isso aqui, ela decompõe a informação. E os contrails seriam taxa de infusão, volume total de 22 horas, se peso e altura forem inconsistentes, aponte incerteza, não estime às cegas. Então,
eu ainda coloquei aqui uma salvaguarda de que, se eu não falar o peso certo, ou colocar alguma coisa com alguma incerteza, ele barra o processo todo. E aí, eu desafio vocês depois a testarem, a fazerem isso na IA que vocês usam. Pode ser ChatGPT, pode ser Gemini, pode ser o Claude, pode ser qualquer um do mercado. Crie a persona, coloquem a sequência das tarefas que vocês querem que ela faça e a salvaguarda embaixo, né? Se vocês fizerem isso em comando simples, darem enter e depois mandarem fazer em cima de um dado de prontuário, a IA já entende aquilo como um comando raiz. Então, quando no Gemini você cria um gen, que na verdade é um agente, né? Se você pegar aquele prompt anterior e jogar ele no gen, na persona do gen, todo prontuário que você copiar e colar lá dentro, que contiver as informações, vai gerar uma prescrição com taxa de infusão, com código e com CID. Por quê? Porque você já definiu a persona, a tarefa, as salvaguardas e o resultado que você quer. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que quanto mais rico é o comando, mais rico é o resultado. Se eu simplesmente pegar o chat da IA, IA, interprete tal coisa, IA, me dê o resultado daquilo, ele vai responder, ele vai gerar uma resposta com base no contexto que você deu para ele. Mas se o contexto for pobre, a resposta vai ser pobre. Se o contexto for mais amplo, mais detalhado, a resposta vai ser mais ampla e vai ser mais detalhada. Então, para quem, né, se dispôs a vir assistir essa aula hoje, eu vou mandar um arquivo, um arquivo para vocês colocarem no notebook LM de vocês. Esse arquivo, uma vez dentro do notebook, ele vai gerar um engenheiro de prompt, tá? E aí ele vai decompor automaticamente as solicitações de vocês em prompts dessa forma, tá? Então, vou dar um exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda? Que eu entrei no Google? Não. Não. Não? Então, pera aí. E aqui. Vai. Tem alguém aí ainda? Todo mundo aí. Tem, é só a tela que sumiu agora. Não, calma aí. Vou inventar de trocar o computador. E tá aprendendo a mexer nessa porqueira aqui ainda. Pera aí. Não, nesse aqui não. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Do Google? Vamos. Vocês estão vendo, deixa eu ver aqui. Vocês estão. Abriu meu notebook LM aí para vocês? Abriu. Então, o que vocês vão receber é um arquivo que sintetiza meu engenheiro aqui, que já está um pouquinho mais gordinho, mas basicamente ele vai fazer a mesma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vou dar um exemplo. Me dá um exemplo aí, menino, que eu tô meio sem criatividade. Inventa alguma coisa que vocês gostariam. Eu quero que você faça um modelo de um escriba de prontuário, pegando motivo da internação, pegando atualização de exames, como que o paciente se encontra hoje, propostas, se tem previsão de alta nas 24 horas e se tem ou não motivo de alta. E a gente narra e ele
cospe o resultado nesse formato. Bom, então, como eu entendi que era mais ou menos a intenção era criar um, um script para uma interface de resumo de prontuário clínico, eu anexei a informação de que isso vai ser feito na ferramenta Google IA Studio. Então, aqui, ó, então aqui ele criou uma arquitetura, um System Prompt Metadata, usando uma API do Gemini 1.5 ou 3.1, que são gratuitas. É um modelo, né, que avalia 1 milhão de tokens, e aqui ele gerou o prompt. Ó. Prompt de sistema, as instruções. Né? Então, ele fez aqui, ó, você é um escriba de prontuário médico digital de elite, o contexto ele já descreveu, fez aqui as salvaguardas, o output, então aqui ele já gerou alguns esquemas, né? E aí aqui o próximo passo, ó, após testar o prompt no sistema do Google IA, que já está incluso na assinatura de quem tem, ele pode gerar o aplicativo. Então aqui, ó, eu vou aqui na ferramenta, aqui meus apps, e vou criar um novo, quer ver, ó. Então, aqui no chat, eu dou um Ctrl+C, aqui, ó. Vou colar aquilo tudo lá, e vou dar meu Enter aqui, ó. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai entender que eu gerei um comando dentro da arquitetura do Google, porque meu engenheiro de prompt ele já criou mais ou menos o arcabouço daquilo que ele entendeu que eu pedi, e a Google IA está aqui fazendo o processamento. Isso aqui vai demorar um pouco, né? A gente não vai ficar aqui, mas depois vocês podem testar no de vocês com aplicativo simples. Aqui ele vai me pedir para escolher a interface, ó. Vou escolher essa aqui, e vamos ver se vai demorar muito. Geralmente, como o Jonathan pediu algo mais detalhado, pode ser que às vezes ele demore, mas ó, ele já construiu aquele prompt que eu coloquei, ele já entendeu, né? Tá quebrando isso aí em metadados, né, para poder gerar o aplicativo. Já está na interface, ó, vai ficar pronto rapidinho. Aqui, ó. Vamos ver. Inclusive, hoje, programação deixou de ser algo que um programador... Logicamente que se você é programador, você multiplica por 100 as suas capacidades, né? Como nossa capacidade de programação é zero, ela vira 100, né? Então, hoje, se você tiver um tempinho, uma curiosidade básica e um YouTube funcionando, você consegue, com essas ferramentas que você provavelmente já paga por elas, interagir e fazer coisas para o seu dia, para o seu uso mesmo, né? Tem pessoas que já estão caminhando para vender isso aqui, né? Porque para você criar um aplicativo aqui e disponibilizar ele para venda, é 2 cliques, ele já manda para a App Store da Google, né? Mas você pode fazer pequenos apps que você vai usar no seu telefone, no seu navegador de internet, no seu serviço do seu CTI. Por exemplo, hoje, deixa eu ver se ele, se ele vai travar se eu usar outra coisa aqui ao mesmo tempo. Hoje,
Aqui, ó. Esse aplicativo aqui, eu fiz porque lá em Mariana, eu tinha uma dificuldade muito grande com revisão de óbito, de prontuário de óbito. Então, eu criei uma planilha no Excel, que com essa planilha eu fiz um prompt para o Gemini para eles pegarem um prontuário, jogarem no prompt. Esse prompt disseca os casos, ela só dá um Ctrl+C, Ctrl+V e vai jogando nos campos da planilha, e aí agora automaticamente eu já consigo puxar da planilha que ela faz para mim os óbitos do mês e analisá-los. Quando eu venho aqui, ó, já está no formato do hospital, respeitando LGPD, porque só coloca as iniciais, o óbito já está analisado dentro do padrão da instituição, com resumo, tudo bonitinho, e já sai prontinho para mim carimbar e assinar. Não gastei R$ 1 para fazer isso, devo ter demorado 1 hora de trabalho fazendo. Se eu fosse analisar óbito por óbito, eu tiraria uma semana no mês, pelo menos, né? Então, ó, vamos voltar lá no nosso aplicativo, já está quase pronto. Então, vocês veem que, de curiosidade mesmo, eu não tenho formação nenhuma em informática, é batendo papo com vocês e escutando aqui, ó. Ele já conseguiu alguma coisa. Ele já está só aplicando agora a interface aqui para a gente poder ver o que saiu dessa ideia do Jonathan aí. Se for coisa muito boa, quem sabe nós não ganhamos trocado. O Jonathan está acostumado a ganhar dinheiro com esses trem. Rapaz, se eu te falar que no outro hospital que a gente trabalha, estamos usando só narração, mas a gente tem que aprimorar. Você me deu ouro aí agora. Eu tenho um desse que eu estou desenvolvendo, que eu estou fazendo até para minha esposa. Eu orientei ele a captar o áudio do telefone durante a consulta, né? E pegar com a câmera, você bater a foto dos exames, dos laudos, e aí ele, no final das contas, ele gera um diagnóstico em cima daquela conversa, já destrincha, né, o prontuário, e na fase seguinte, na hora de ir embora, ele grava de novo as orientações e gera receita, atestado, já deixa tudo automático. Eu só estou ainda refinando por causa da API, porque ele gasta muito poder computacional, e aí se eu deixar na API nativa do Google, eu ia ter que colocar um real lá para ela poder usar, sabe? Mas eu tô tentando descobrir um jeito de usar uma API mais baratinha para poder rodar ele. Mas isso aqui é sensacional. Quando você interage o cloud com o notebook LM para gerar o prompt, e aí às vezes eu crio aqui nesse dispositivo da Google, jogo para o cloud, peço o cloud para trocar a API, e aí eu vou fazendo de um para o outro até chegar no resultado que eu quero, né? E o que eu noto é que, do ponto de vista gráfico, o Google Studio é muito melhor. Do ponto de vista de simplicidade e usabilidade, o cloud ele é mais sucinto, porque o Google sempre vai tentar jogar uma ferramenta de IA no aplicativo. Vocês vão ver que, como eu coloquei muita coisa, o código dele tá rendendo. Ele tá quebrando a cabeça aqui para ver se sai, mas está saindo. Então, o Google IA Studio, ele sempre vai tentar jogar alguma coisa de interligação entre as APIs da Google, alguma coisa para eles poderem ganhar em cima, né? Enquanto que o cloud, ele é mais simples e direto. Eu quero isso, ele te entrega aquilo, né? Não é visualmente o mais bonito, mas ele, do ponto de vista de funcionalidade, ele é mais simples. Vamos ver aqui. Ele só está retestando agora. Vocês têm dúvida, turma, do que a gente conversou até aqui? Não, tranquilo, tá chique. Vamos só ver aqui se ele... E aí, ó, vocês podem, como se diz, né, a criatividade é o limite, né? Esse aqui, ó, por exemplo, é o copiloto que eu tô trabalhando nele.
eu estava falando com vocês. Deixa eu ver aqui se ele... Então, aqui, ó. Ele tem aqui, por exemplo, um caso clínico de exemplo, né? Suspeita de apendicite. Então, aqui ele já carrega um áudio imaginário, as fotos de algum exame, ele já anexou. Aqui, ó. Aqui no caso foi um ultrassom. Laudos em PDF que o paciente traz. Notas adicionais, né? Que no caso aí é o médico que pode gerar, para complementar alguma coisa. E aí, quando eu coloco aqui em sincronização, ele... Aliás, minto. Só que aqui ele está travando porque eu troquei o código da API e aí na hora que eu mando ele rodar, ele está travando. Então esse aqui realmente depois eu tenho que, com o tempo, voltar nele. Mas eu tenho uns outros aplicativos aqui que eu fico fazendo na hora que eu estou à toa. Tem o de suporte nutricional, tem o passômetro lá do semicrítico, lá de Mariana, que eu uso para acompanhar os meninos lá com base no passômetro deles. Então, aqui, ó, ele puxa o passômetro para mim, né, resumindo os casos clínicos, né? Então, coloca aqui, ó, quadro diagnóstico, né? História da moléstia atual, infusões, se tiver alguma, terapia antimicrobiana, antecedentes, história patológica, medicamentos de uso habitual, laudo dos exames, tá vendo? Coloca aqui evolução diária, né? Os pontos críticos do dia, né? Então, é interessante. Faz um censozinho aqui dos leitos, ó. Os vermelhos são os mais graves, né? Então, ficou bem bacaninha assim. Eu deixo lá para os meninos poder usar. Às vezes você abre no telefone rapidinho para ver o que está pegando. Então, ou seja, isso aqui não tem custo nenhum. Eu mesmo fiz e a gente pode usar sem problema nenhum, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. A ideia do Jonathan está aqui, ó. Aí, Clinical Scribe. Então, ó, aqui ele coloca aqui a identidade do paciente já no padrão de LGPD. Leito, aquele, não sei por que ele colocou como se fosse de UTI, mas eu acho que eu devo ter citado alguma coisa. Então, aqui, ó, avaliação inicial, sinais e linhas, aqui ele colocou. Engraçado, será que isso aqui, ó? Pô, é engraçado, é mesmo. É o do Jonathan aqui. Tô Ele, achando que ele compilou dois. Eu tô achando que ele pegou o que eu te falei e pegou alguma outra coisa que você tava fazendo ou que já tava ali e virou uma coisa só. engraçado, eu também tô achando, viu, Jonathan? Aqui, ó. Eu vi que tem uns presets ali, na hora que você clicou, que já tava com raiz de negócio de soap, de outras coisas assim, que Eu não acho falou que nada mesmo. como tudo que eu faço aqui é meio que enviesado para terapia intensiva, pode ser que ele extrapolou mesmo. Que aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que ele deve ter feito alguma extrapolação. Ele pegou realmente, ele fez um resumo de prontuário aqui, ó. Aqui, ó. Só que o processo de evolução médica seria o quê? Eu jogar os dados aqui, ó. E aí, em cima disso aqui, ele processaria e completaria os dados. Então, ele fez, na verdade, aqui, ó, ele fez baseado num prontuário para terapia intensiva, sabe? Não foi o que eu fiz mais genérico, mas a intenção é que parece que ele meio que extrapolou para a terapia intensiva. Colocou aqui as janelas para você colocar os exames. Aqui no caso ele está usando exame gasométrico. Aqui, ó, quando você pede, ele não gerou. Ó. Então, aqui, ó, você vê que ele deu erros, tá vendo? Aí, em cima desses erros,
o que que a gente faz? Print screen, cola aqui, pede para corrigir, e aí você vai interagindo, sabe? Mas eu fiz isso aqui só para vocês verem que, assim, ele gera um código que eu não sei nem o que que é, mas em cima de um comando simples, né? E aqui, ó, o Google é viciado nesse swap, que é um esquema de estruturação de prontuário. Mas você pode mandar ele fazer de outro formato, tá vendo? Então aqui, ó, Esse SOAP o pessoal usa muito na medicina de família e comunidade, né? sim, sim. E ele sempre que você pede um prontuário estruturado, ele se baseia no swap, sabe? Então, aqui, ó, aqui ele colocou exames com evolução, padrão SWAP, tabela de exames, raciocínio integrativo por sistema, suporte, ventilatório, adicional. Então, ele meio que extrapolou, mas eu creio que é por causa do meu contexto. Como o meu contexto ele já é mais enviesado para terapia intensiva, ele foi meio que seguindo esse passo a passo. Tá? Mas basicamente é isso, né? E outra coisa também, no meu engenheiro de prompt, eu fui complementando ele. Então, o texto que eu vou mandar para vocês, basicamente é um resumo disso aqui, ó. Mas depois vocês podem vir aqui no adicionar fontes e mandar pesquisar. Falar, olha, eu quero que você pesquise a ferramenta cloud, suas principais funções, usabilidade e meios de interação. Ele vai jogar esses dados aqui para dentro. Mas as diretrizes do caderno, elas já estão pré-determinadas, né? Ele vai gerar um prompt com aquela cadeia de comandos que a gente conversou, e aí você fala, olha, eu quero usar para isso, eu quero usar para aquilo, eu quero fazer uma apresentação de aula, eu posso vir aqui e falar, olha, gere um prompt para a geração de uma aula sobre o tema tal para um grupo de intensivistas, quero que foque no tema tal e tal e tal, restringindo em artigos de alto impacto e quero citação em cada slide. Ele vai gerar um prompt adequado em cima daquilo, você copia esse prompt e joga na ferramenta que você quiser. E aí, em cima disso, ele consegue executar. Sabe? Hoje, você pode usar, inclusive, esse engenheiro de prompt dentro do próprio notebook LM. Né? Então, ou seja, quando você for criar um notebook, você pode parametrizar, individualizar esse notebook para o tipo de resposta que vocês querem. No cloud, por exemplo, no meu cloud, eu já tenho, eles chamam de projetos, né? Mas o projeto nada mais é do que um notebook. Então, eu posso, por exemplo, criar um notebook que eu quero que esse notebook seja um curador de ferramentas de IA, por exemplo. E aí, se eu vier aqui em personalizar notebook, eu posso vir aqui definir o que é que vai ser esse notebook. Aí, no caso, ele, por padrão, ele já mais ou menos se auto-entende. Mas se eu vier aqui, clicar aqui e definir, eu posso vir aqui e copiar um prompt do próprio notebook. Então, por exemplo, se eu quiser, eu quero que você crie um notebook que, a partir do banco de dados, faça análise clínica, análise de longres de prontuário médico. Esse comando já vai estar na raiz do caderno. Você salva, e aí todo prontuário que você jogar aqui dentro, em bloco, e mandar ele fazer aquela análise em cima do protocolo de longres, ele vai executar de acordo com aquilo que você predeterminou no caderno. Então, hoje, com notebook LM, um médico consegue resolver 99% das coisas dentro do ambiente de trabalho dele. Basta saber usar a ferramenta. Né? Mais cedo, por exemplo, eu estava criando uma skill para o cloud para poder fazer balanço financeiro. Eu pedi um notebook LM para fazer, ele fez, já gerou o arquivo da skill e eu só mandei instalar no meu cloud. Isso é igual eu falei com vocês, é uma coisa mais avançada, a gente vai fazer depois. Tá? Na próxima aula aí eu posso abrir meu cloud aqui para vocês e mostrar como é que você configura um skill, como é que você faz um comando desse e tudo mais. Tá? Mas basicamente, turma, o objetivo era
mostrar para vocês esses conceitos básicos, né, de LLM, quais as inteligências que a gente tem mais disponíveis, né, não é um investimento caro, né, hoje o que o cloud faz para mim por R$ 99, eu gastaria algumas centenas aí de milhas aí, com certeza, para pagar alguém para fazer, né, um aplicativo para fazer banco de dados de análise de óbito, uma calculadora médica de bolso para analisar um ROTEM, um aplicativo de prontuário. Então, ou seja, são coisas que hoje são acessíveis a qualquer um, né? Basta ter curiosidade, né? E aí, e do básico mesmo, né? Vocês podem fazer um aplicativo no Google IA para análise de eletro, né? Você pode começar a treinar ele para pegar fotos de eletrocardiograma e interpretar, né? Basta ter contexto, ter um banco de dados, né? E paciência, porque é tentativa e erro. Você vai ter que você mesmo encontrar os erros e tentar ir conversando com os prompts para gerar correções, né? Mas é muito interessante, assim, eu falo que é um passatempo que realmente, cada vez que você vai vendo um vídeo, vai escutando uma aula aqui, uma coisa ali, ou vai mexendo por curiosidade, de uma semana para outra, a coisa muda de forma estratosférica, assim, sabe? Mas era isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Eu vou. Pena que cortou, não sei por que esse trem cortou. Eu vou ver como é que ficou